Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Gabriel Mileno e hoje nós vamos falar sobre o sujeito inexistente. Vamos falar um pouco sobre a definição, como identificar e alguns exemplos só para deixar fixado. Vamos começar com a definição do sujeito inexistente. O sujeito inexistente é aquele que não podemos apontar ou imaginar um elemento a respeito do qual se afirma ou se declara alguma coisa. Temos uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Basicamente, uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente é aquela que possui somente um predicado. Sendo assim, nesses casos, o verbo ele sempre aparece na terceira pessoa e é responsável por transmitir toda a mensagem. Aí você pensa, mas como é que é uma oração e ela é sem sujeito? Aí você pode pensar que não existe e você pode, por exemplo, você fazer a pergunta e você pode achar que é sujeito oculto ou indeterminado. Só que é na questão da identificação do verbo. Se o verbo ele for impessoal, estiver na terceira pessoa do singular, ele vai ser um sujeito inexistente. Agora vamos ver como identificar. Basicamente, para identificar, é só você procurar verbos que indicam fenômenos da natureza. Pode ser fenômenos atmosféricos, cósmicos, enfim, qualquer coisa da natureza. Temos aqui alguns exemplos, como chover, trovejar, anoitecer, nevar, fazer frio, fazer calor e etc. Outro modo também, um pouco mais difícil, porque os de verbos, quando o verbo ele indica o fenômeno da natureza, você consegue ver na mesma hora. Porém, se os verbos haver e ser, haver e ser, eles estiverem no sentido de existir, isso aqui é muito importante. Você tem que analisar a frase, você tem que perceber se você vai fazer a substituição. No lugar do verbo haver ou do verbo ser, você vai colocar existia. Por exemplo, aqui nessa frase, era uma vez uma menina loira que levava um cesto de frutas para sua avó. Aí aqui nós vamos substituir. Existia uma menina loira que levava um cesto de frutas para sua avó. Quando nós fizemos a substituição do era, que é do verbo ser, pelo existir, nós podemos perceber que a frase continuou com sentido, continuou com predicado e bateu. Ou seja, então aí nós percebemos que ele é um sujeito inexistente. Porém, se os verbos haver, fazer e ser, na indicação de tempo transcorrido, ou seja, na indicação de tempo que já passou, que já aconteceu, eles vão indicar sujeito inexistente. Por exemplo, aqui nessa frase, era a hora da sobremesa. Aí era, verbo ser. Aí como ele está falando era do passado, já aconteceu. Então como já aconteceu, é tempo transcorrido e é tempo transcorrido do verbo ser. Por isso que ele é sujeito inexistente. Outra forma de identificar é quando você desconhece a natureza do verbo. Por exemplo, você desconhecendo a natureza do verbo. Aí, desconhecendo a natureza do verbo pessoal dos verbos haver e fazer, é comum aparecerem erradamente na terceira pessoa do plural. A gente tem que ficar ligado nisso. Onde devem aparecer na terceira pessoa do singular. Como assim? Por exemplo, se aparecer na terceira pessoa do plural, no verbo haver e fazer. Por exemplo, eles houveram enganos lamentáveis. Aí houveram está na terceira pessoa do plural. Porém está errado. Ele tem que estar na terceira pessoa do singular para poder você analisar e ele ser um sujeito indeterminado. Para que ele seja um sujeito indeterminado, o correto dessa frase seria houve enganos lamentáveis. Por quê? Porque ele passou de plural para singular. Se a frase estiver no singular e terceira pessoa do singular, o verbo ele provavelmente é inexistente. E agora aqui alguns exemplos. Faz 5 meses que ela foi embora. Faz é no sentido de existir. Existem há 5 meses, né, no sentido de haver. Tempo transcorrido. Tempo transcorrido vai fazer tempo transcorrido. Faz 5 meses que ela foi embora. Ela faz 5 meses, já passou, já é passado. Então é tempo transcorrido. Chovia no sul, aqui ó, um dos mais fáceis. Quando ele falar fenômenos da natureza, você já sabe de qual que é sujeito inexistente. Chovia,
houve um furacão, teve um tsunami na Índia. Quando tiver fenômeno da natureza, é sempre sujeito indeterminado. Aqui, houve muita confusão na fila da padaria. Houve, do verbo haver, no sentido de existir. Por que no sentido de existir? Porque teve muita confusão na fila da padaria. Foi uma coisa que aconteceu. E nessa aqui, como eu falei no slide anterior, houve enganos lamentáveis. Aqui, ela está na terceira pessoa do singular. Porém, você poderia pensar, e se tivessem, houveram enganos lamentáveis? Aí se tivesse, houveram enganos lamentáveis, ele estaria na terceira pessoa do plural. O que estaria errado não seria sujeito inexistente. Então, para você saber se é sujeito inexistente ou não, você tem que ver verbo haver, fazer e ser no sentido de tempo transcorrido, como esse aqui. Fenômenos da natureza, como esse. O verbo haver no sentido de existir, ou pode ser o verbo haver ou ser. E aqui, quando você analisar o verbo haver, e ser novamente, porém eles têm que estar na terceira pessoa do singular. Caso eles estejam na terceira pessoa do plural, não é sujeito inexistente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fica aqui, aguardem o próximo, né? E é isso. Beijos, abraços e fiquem com Deus. Gente, valeu! Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!